Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui do nosso Pão aí Jogo do Conversa de Torcedor e falando sobre esse jogo entre Fluminense e Chelsea, o Fluminense dando adeus à competição do Super Mundial de Clubes e o Chelsea indo para a final da competição, esperando aí o seu adversário de amanhã às 4 horas da tarde no MetLife Stadium entre PSG e Real Madrid, um jogo que vai acontecer amanhã nesse estádio lá em Nova Jersey. Então, o Fluminense perdeu por 2-0. Os dois gols do Chelsea foi do João Pedro, ex-Fluminense, cria de Xerém, fazendo gols contra a equipe carioca, né, com a eliminação do Fluminense, a participação dos clubes do Brasil no torneio chega ao final. Então, temos aí essa fase, né? O Fluminense saiu da competição, né, foi eliminado, mas teve aí uma campanha assim de orgulhar seu torcedor, lógico que aconteceu aí nessa fase, né, na fase de grupos, depois aí aconteceu aí nas oitavas de final contra a Inter de Milão, depois aí nas quartas contra o Al Hilal e teve aí essa eliminação contra o Chelsea. Mas vamos falar aqui o que aconteceu nesse jogo, que nós vamos estar comentando nessa partida. Então vamos falar aqui sobre esse jogo, comentando essa partida, o que aconteceu no estádio MetLife Stadium, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, acompanhando para todo o Brasil e também acompanhando também pelo canal do YouTube. Com muita informação, com opinião e debate para você aí ficar muito bem informado, para você ficar ligado das notícias do seu clube do coração, também da seleção brasileira e também nessa fase final do Super Mundial de Clubes que nós estamos acompanhando, tá bom? E você não perde nada, nada, nada. Fique ligado porque nós vamos estar aqui falando aqui de esporte para vocês, tá bom? E vamos falar aqui, pessoal, vamos falar aqui do jogo no período tempo, antes dos 10 minutos, que tivemos aí o Enzo Fernandes que teve duas oportunidades de levar perigo ao goleiro Fábio, né? O time do Chelsea indo para frente, né? E com a escalação que o Fluminense teve de três zagueiros, né? Que se repetiu mais uma vez, né? No jogo que tivemos aí de alguns jogos atrás, que tivemos aí contra a Inter, contra a equipe do time do Al Hilal, mas por essas situações da equipe do time do Chelsea indo para os ataques, né? Que a equipe do Fluminense que ficou assim meio recuado e a equipe do time do Chelsea, né, tendo essa pressão de início, né? Então, tivemos aí o Enzo Fernandes, repito, de duas oportunidades de levar perigo ao goleiro Fábio, mas aos 17 o Chelsea abriu a contagem, né, aproveitando o erro do Cano na saída de bola, tocou para o Pedro Neto, né, o camisa 7 saiu pela esquerda, né, de ataque, né, à direita de defesa o Guga, que também não fez uma boa partida, né, que teve um aproveitamento pelo lado esquerdo com o Pedro Neto, e aí aconteceu aí que o Guga teve dificuldade na marcação, e aí o camisa 7 saiu para a esquerda, cruzou na área, Thiago Silva afastou mal, e o João Pedro, né, aproveitou para finalizar no ângulo, né, um golaço do João Pedro à esquerda do goleiro Fábio. E o Fluminense tentou reagir na partida, né? E o Hércules quase empatou o jogo, né, com a tabela do Cano, após a tabela com o Cano, e o volante invadiu a área e finalizou por baixo das pernas do goleiro Robert Sanchez, né, da equipe do time do Chelsea, mas o Cucuella tirou em cima da linha, né? E o árbitro ainda marcou um pênalti para o Fluminense, mas voltou atrás, né? Voltou atrás da checagem do monitor, né? O árbitro da partida, o senhor François Lettier, da França, e teve aí a situação do árbitro de vídeo, e aí voltou atrás, apontando aí, né? Depois da checagem do vídeo, apontando que o braço do Chalobah estava na posição natural, né? O Chalobah, que é o zagueiro da equipe do Chelsea. E na segunda etapa, né, começou quente, né, com o chute do Caicedo por cima do gol, tentativa de Cucuella, né,
muito próximo à meta do goleiro Fábio, e o Everaldo atendeu aos pedidos da torcida do Fluminense, né, que chutou no gol do goleiro Sanches, que ficou com a bola, né? O Everaldo que foi, né, que teve aí as críticas do torcedor por não marcar gols, né? Então é uma situação bem complicada. E poucos instantes depois, o cria de Xerém, né, apareceu no jogo de novo, né, para o Chelsea, né? O João Pedro reforçou a lei do ex novamente no MetLife Stadium. O Bernal errou o passe, o Palmer ganhou do uruguaio e de René em dividida. O camisa 10 do Chelsea passou para o Enzo Fernandes, e aí o Enzo Fernandes aí que acionou o João Pedro, melhor dizendo, em contra-ataque. E aí o ex-tricolor driblou o Ignacio e chutou para marcar um belo gol, bateu no travessão e entrou, né? No gol do goleiro Fábio. E o Thiago Silva ainda salvou no chute do Christoph Naikuko. E no decorrer da partida, né, o Thiago Silva ainda salvou no chute do Christoph Naikuko, né, o jogador da equipe do Chelsea, o Christoph Naikuko, e também o Nicolas Jackson quase marcando o gol para a equipe do Chelsea, né, o terceiro para a equipe inglesa. A melhor chance do Fluminense veio dos pés de Lima, mas o chute saiu por cima do goleiro Robert Sanches. E tivemos aí, pessoal, jogadores que não jogaram bem, né? O Cano que não jogou bem nessa partida também. O Guga na ala direita também não jogou bem, mas tivemos aí o choro do John Arias, né, pela eliminação, né? E que foi consolado no gramado de jogo depois da derrota contra o Chelsea. Aí teve aí a situação, mas o Fluminense, com essa eliminação da semifinal, que encerra sua participação com mais de 300 milhões em premiação, né? De uma premiação boa para o Fluminense. Tivemos aí a repercussão internacional por conta dos gols do João Pedro, inclusive o jornal inglês se impressiona com os gols incríveis do jovem atacante, né? Ex-Fluminense, cria de Xerém, em eliminação do Fluminense. E também, né, por essa situação, além também do João Pedro, inclusive, que teve geração de ouro lá de Xerém, né? E que o João Pedro participava. E também relembro aqui do gol do Fluminense num jogo da Copa do Brasil lá em 2019, contra o Cruzeiro, inclusive. E o goleiro do Cruzeiro era Fábio na época, né? E o gol que fez de bicicleta, um golaço, né? No começo da carreira dele, né? Já na, na idade de 17 anos de idade, né? E falando do João Pedro, meus amigos, e que tivemos aí ele que está jogando no Chelsea hoje, que a gente relembra, né, que teve essa participação dele no início do Fluminense, na época da geração de ouro, da base, também do gol de bicicleta, né, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil em 2019, contra o Fábio, inclusive, na época, né? E aí tivemos aí no jogo, inclusive, foi 2-2 esse jogo, se não faz a memória, foi 2-2. E o Fluminense perdeu nos pênaltis no Mineirão. Então, tivemos aí o João Pedro. Aí a gente relembra nessa trajetória do jovem jogador que hoje está no Chelsea, né? Então, temos aí essa situação. E garantindo a decisão, o Chelsea vai esperar o seu adversário, que amanhã teremos aí o jogo às 4 horas da tarde entre Paris Saint-Germain, o PSG, Paris Saint-Germain e Real Madrid. E a grande final vai ser no domingo, a partir das 4 horas da tarde, no dia 13, hora de Brasília, esse jogo que vai acontecer, né, no Super Mundial de Clubes da FIFA. Então o Fluminense encerra sua participação, né? Então é isso, pessoal. O Fluminense não chegou até a final, mas o reconhecimento tricolor da sua torcida, dos aplausos depois do final da partida foi muito grande. E chegando até as semifinais não foi fácil, depois aí de um jogo contra a Inter, contra a equipe do Al Hilal. É de valorizar, de enaltecimento por tudo aquilo que fez no campeonato, e agora tendo aí a situação de agora para o Campeonato Nacional e também na Sul-Americana, a equipe do Renato Portaluppi tentando conseguir os bons resultados daqui para frente. Certo, pessoal? Então, terminamos aqui no nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Em mais um pós-jogo, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo do nosso Conversa
de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E aos sábados temos o nosso programa ao vivo, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, e também acompanhando pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet e também pelo YouTube, tá bom, pessoal? Não esquecendo, falando de futebol carioca, falando do Super Mundial de Clubes, que nós vamos estar comentando essa grande final, e ainda também da seleção brasileira de futebol, tá bom, pessoal? Seleção brasileira, futebol carioca, do esporte em geral e também da grande decisão do Super Mundial de Clubes da FIFA. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, galera!